Eu não sei se vocês estão conseguindo captar tantas mensagens, eu fico aqui só absorvendo tudo que o Everton está falando, e isso é bom para quando a gente leva para o nosso empreendedorismo, mesmo que o assunto dele seja festa, seja pessoas, a gente está falando sobre saber se relacionar com as pessoas através do nosso trabalho. Então, eu não tenho a menor dúvida da entrega que ele faz. Independente de qual área ele esteja, em qualquer lugar, a gente consegue perceber que você daria essa entrega. Mesmo sendo um arquiteto, que você um dia já foi, quanto hoje você sendo um cerimonialista. E isso é muito bom, Everton, porque desperta nas pessoas que estão te vendo onde elas podem melhorar. Porque muitas das vezes a gente consegue se ver no outro, consegue se corrigir no outro. Quando a gente vê uma pessoa trabalhando, criando o próprio corre, porque na verdade você criou o seu próprio corre, e chegar nesse lugar onde você tenha despertado tantas habilidades e tanto desenvolvimento em você mesmo, quem olha de fora percebe assim, cara, esse cara ele tá lá em 2050. A gente está aqui em 2024, ele já está lá em 2050. E eu gostaria de saber, assim, qual seria a sua definição de empreendedorismo? Quando você olha para a sua trajetória, quando você olha para o seu assunto, para o trabalho que hoje você entrega, qual seria a sua definição? Então, eu me entendi empreendedor depois de um tempo. Eu não pensei, nossa, eu vou fazer isso aqui, eu estou empreendendo. Não, eu segui o que se tornou a minha paixão. Eu só segui o meu sonho, que estava no meu coração. E se tornou meu sonho com o passar do tempo. Mas a minha definição de empreendedorismo hoje em dia, que eu até falo hoje em dia para as pessoas, para qualquer área que a pessoa queira seguir, é quando você sente, a gente sente, sabe? Tem aquela coisa que tem lá dentro do nosso coração. É o natural. Onde é o meu natural? Exatamente. Que às vezes ninguém tá acreditando em você. Às vezes as pessoas falam, tipo, nossa, mas você é louco, isso não vai dar certo. Se você tem aquilo no seu coração e o que você vai fazer para chegar lá não prejudique ninguém, vai dar certo. E faça bem feito. Tudo que você faz bem feito, com o coração aberto, e vai dar certo. Pode demorar um pouquinho, mas vai. Mas assim, tendo a visão empreendedora, trabalhando o seu financeiro, trabalhando a sua parte pessoal, trabalhando toda essa parte que a gente precisa ter, que é o básico, mas às vezes o básico não é feito, e é o que você falou. Um básico bem feito dá muito certo lá na frente. Mas a minha definição de empreendedorismo é essa. Segue o que está ali no seu coração, faça bem feito, que vai dar certo um dia. Pode demorar um pouquinho, mas quando der certo vai ser aquela coisa que você vai falar, cara... Hoje você se veria sendo um profissional de outra área que não fosse festa? Não, hoje em dia não. O cerimonial ele veio na minha vida de uma maneira inesperada, mas hoje em dia eu não consigo me imaginar sendo outra coisa. Eu até falo para os meus amigos, para minha família, já sabe, né? As minhas noivas, elas já entendem isso. O cerimonial é o meu estilo de vida, né? Eu passo praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo cerimonialista. Porque quando eu não estou dia de semana respondendo as minhas noivas, fazendo as coisas por elas, eu estou entregando os eventos no final de semana. E assim, graças a Deus, não é nenhum sacrifício para mim. É uma coisa que eu sempre busquei, né? Foi o que me fez sair de uma realidade que eu jamais ia imaginar que eu sairia. Foi que me proporcionou a conhecer lugares, conhecer pessoas, pisar em lugares que eu achava que eu nunca ia pisar, proporcionar coisas até para pessoas próximas a mim. Sim. Então é algo que realmente, para mim, é tudo. É engraçado que quando o bichinho do empreendedorismo pica a gente, parece que chega uma hora que a gente não sabe quem é o nosso CPF. A gente só vê o CNPJ. Como você falou, eu vivo isso 7 dias da semana, 24 horas por dia. Em que momento você percebe que você consegue se desconectar para ser apenas o Everton, que tem o seu pai, sua mãe? Em que momento você consegue? Você já consegue? Consigo, às vezes consigo. Mas assim, hoje em dia... Eu moro sozinho, né? Então isso, hoje em dia,
isso até me ajuda muito em relação ao meu trabalho, porque eu consigo me entregar mais ao trabalho. Mas hoje em dia eu consigo meio que sair desse CNPJ, vamos dizer assim, quando eu tô com os meus amigos, fazendo alguma coisa com eles. Mas mesmo assim, eu ainda tô ligado ali. A gente não consegue se desligar. Não consegue. Impressionante. Mas os meus amigos hoje em dia se tornaram uma família pra mim. Os meus melhores amigos, eles moram ou na mesma quadra que eu, ou moram no mesmo prédio que eu. Então a gente já se tornou realmente uma família que a gente escolheu, né? E é muito bonito de ver, assim. Que estão se acompanhando, né? Exatamente. Um torce pelo outro, cada um tem a sua profissão, eles sabem muito bem o que eu faço, entendem muito. Então, de uns anos pra cá, isso pra mim, assim, tem sido realmente o que eu consigo mais me desligar. Entendi. É quando eu tô com eles, assim, e é muito importante pra mim. Porque se a gente não se desligar, gente, é isso mesmo. Você dorme com o personagem, acorda com ele, você realmente não consegue sair dele. O que vocês estão achando desse podcast? Espero que vocês estejam gostando. Aqui o Criando Meu Corre, ele é um podcast para falar de empreendedorismo e história de vida, porque uma coisa está muito ligada à outra, não tem como a gente ser diferente. Então, para vocês, marcas, empresários que gostariam de estar aproveitando esse canal, o público desse canal, e gostariam de estar colocando a sua marca aqui nessa televisãozinha, aproveitando a publicidade aqui do nosso canal, podem entrar em contato com a gente. Aqui a gente está de portas abertas para receber e mostrar para o público de vocês também onde a gente pode chegar e tudo que a gente também é capaz. Eu estou muito feliz e, assim, certa de que eu trouxe a pessoa para dar esse start aí nos convidados já do Rio de Janeiro, já do público AA, porque é esse que a gente vai chegar, é esse público que eu quero que olhe para o Criando Meu Corre e veja que São João tem muita gente boa, que tem muita gente para acrescentar, que tem empresários, tem empreendedores. Eu estou muito feliz do Everton estar abrindo essa porta aí para mim, através do trabalho dele, mostrando para o público dele e vindo aqui também em São João. Ele veio aqui, gente, ele veio aqui no Corre, né? Vocês estão vendo que ele é de verdade, veio aqui no Corre. Agora, uma coisa que você falou, que quando você consegue perceber a diferença do Everton CPF do CNPJ, você falou que você consegue hoje se divertir com os seus amigos, que cada um tem a sua profissão, mas que todos se ajudam. E quando a gente começa ainda na busca do nosso sonho, aquelas pessoas que foram próximas a gente lá atrás, tudo que a gente mais quer é que essas pessoas sigam no nosso caminho, né? Vamos junto, vamos se ajudar. Caramba, eu não tenho como ter um fornecedor, um parceiro, você não quer ser meu parceiro. E essas pessoas, muitas das vezes, não acreditam na gente. E eu queria muito que você trouxesse isso. Se aquele ambiente que você tinha lá em Santíssimo, seus amigos de lá, algum deles hoje trabalham junto com você, ou você encontra essas pessoas no seu meio, ou você foi a pessoa que precisou mudar de ambiente para que hoje você chegasse trabalhando nessa área? Olha, como eu era muito focada nessa parte profissional, eu não trouxe muitas pessoas desse meio para cá. Então eu realmente tive que mudar de ambiente, tive que mudar. O meu relacionamento acabou mudando. Mas até essas pessoas que hoje em dia, os meus amigos que moram, hoje eu moro no Flamengo, mas até esses meus amigos que estão comigo, que são praticamente minha família, eles têm uma história de vida parecida comigo. São pessoas que vieram de uma outra realidade, que trabalharam, estudaram e conseguiram criar o corre deles, né? E hoje em dia estão ali naquele meio que é meio que inacessível, às vezes, para muitas pessoas. Então, às vezes rola essa identificação. Eu acho que foi até por isso que a gente se uniu, exatamente. E é muito bom saber disso, muito bom ter essas histórias, assim, de pessoas que... né? E que não é impossível. Tá? Não é impossível. Muita gente, às vezes, eu era uma pessoa que achava isso impossível, né? Mudar a minha realidade. Mas é isso, através do nosso conhecimento, através do que a gente acredita, a gente consegue mudar, sim, nossa realidade muito para melhor. Muito. Como que você se enxerga hoje daquela pessoa que começou? Se enxerga no sentido assim, cara, hoje eu me vejo um cara tão autoconfiante, hoje eu me enxergo... Você consegue... Que diferença você consegue se perceber? Porque, por exemplo,
Eu, Silvana, eu jamais imaginei que eu ia, ao mesmo tempo que eu jamais imaginei que eu iria conseguir construir isso daqui, eu sempre tive a certeza que eu ia construir isso daqui. Então, assim, eu me vejo muito ousada. Hoje eu já, tipo assim, eu não temo mais para crítica, eu não temo mais para que as pessoas falem, você não vai conseguir. Tudo isso que eu construí me fortaleceu tanto que todas as dificuldades se tornaram muito pequenas. Então, como que você se enxerga hoje? O que você hoje sente orgulho de se ver que você sabe que antes você não tinha? Construir tudo isso, esse respeito que hoje em dia eu tenho no mercado de eventos, que hoje em dia as pessoas vêm falar comigo com admiração, gostam de trabalhar comigo. E isso é uma coisa que eu me orgulho muito, muito. E eu acho que isso foi realmente construído com o tempo e é uma coisa que é minha, que ninguém vai conseguir tirar de mim, em momento nenhum da minha vida. Uhum. E é aquilo, né? A gente às vezes pensa, nossa, será que eu vou conseguir chegar em tal lugar? Será que... Mas assim, às vezes a gente faz coisas, né, que, cara, é isso, você tem que botar cara, você tem que ser cara de pau, você tem que pedir ajuda. Às vezes, olhando pra trás, eu falo, nossa, como eu tive coragem de fazer tal coisa, sabe? Como eu me expus a esse ponto? Exatamente, mas se eu não tivesse feito isso, ninguém ia fazer por mim, sabe? Ninguém ia me conhecer, ninguém ia saber quem eu sou, a pessoa que eu sou. Porque por mais profissional que a gente seja, a gente está lidando com pessoas. Isso. São pessoas, é pessoa para pessoa. Então, a gente precisa se conectar. Então, eu consegui fazer isso. Eu consegui que as pessoas se conectassem comigo. Mas eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer, sabe? Que essas coisas iriam acontecer, que eu ia estar no lugar onde eu estou hoje, que eu tenho muito para conquistar ainda. Sim. Que isso para mim é só um momento da minha caminhada. Mas... E por falar muito ainda o que conquistar, o que você ainda quer conquistar? Onde você gostaria de chegar? Qual mercado que você gostaria de estar atuando? Porque provavelmente, se isso não é uma meta, deve ser um sonho. É um sonho. Hoje em dia, eu posso falar até para você, Silvana, que eu tô num lugar onde eu sempre quis estar e nunca imaginei estar. Isso me emociona até um pouco. Fica à vontade. Porque a gente sempre busca muito isso a vida inteira. Às vezes sem ajuda de muita gente. Sempre pede a Deus, né? Que é uma coisa que eu sempre falo. Você tem que sempre colocar nas mãos de Deus tudo que você faz. Que as coisas vão dar certo. E hoje em dia eu vivo um sonho. Hoje em dia o que eu faço hoje é o meu sonho. Desculpa. Não. Hoje em dia, os seus pais devem olhar para você e falar, caramba, ele chegou lá. Sim, assim, tanto que quando você pergunta pra mim aonde eu quero chegar, eu já tô onde eu queria. Claro que eu quero mais. Sim. Mas eu sou muito grato a Deus por tudo que acontece na minha vida. E pelas pessoas que estão ao meu redor, pela saúde que eu tenho, pelos noivos que eu tenho, pelos clientes que eu tenho. Isso pra mim, assim... Não tem preço, Não né? tem preço. Você é aquilo assim, aquilo que muitas das vezes a gente está almejando se torna pelo nosso presente. Assim, o nosso agora, a gente não consegue enxergar como é lá na frente. E aí, de repente, a gente se pega vivendo o que a gente enxergou da gente lá na frente. Sim. Às vezes até é difícil assim, caramba, será que é isso mesmo? Será que em algum momento isso muda? Mas não, na verdade, você chegou, você realizou. O que é que você diria para os seus pais hoje? Ou se você já disse alguma coisa para os seus pais hoje? Já, Ai, deixa eu só me recuperar. Recupere! Hoje em dia, eu não tenho uma relação, né, muito próxima dos meus pais, assim, aquela relação de estar sempre com eles, de uma coisa muito... Na minha família nunca foi essa família de estar sempre ali muito presente em relação à parte afetiva, vamos dizer assim, tá? Posso resumir dessa maneira. Mas a minha mãe e meu pai foram sempre um exemplo dentro de casa, de pessoa, do que é correto. Meu pai sempre ensinou para mim o que era honestidade e trabalho.
Meu pai sempre passou isso pra mim. Você quer as suas coisas, você tem que trabalhar para ter elas. Você tem que ser uma pessoa honesta. Você tem que ser educado com todas as pessoas que passam pela sua vida, independente do que elas sejam ou do que elas representam. É a sua obrigação você ser uma pessoa educada. Meu pai sempre me passou isso. E minha mãe sempre gostou muito de ajudar as pessoas. Até hoje ela é assim. Então, eu agradeço a eles sabem disso. Eu agradeço a eles sempre por isso. Por ser esse exemplo para mim. Eles não foram aquelas pessoas que falaram, Everton, faz isso. Não, eles eram essas pessoas e eu via isso. Sabe? E eu agradeço muito, muito a eles pela educação que eles me deram, porque isso é o que eu levo. O cerimonialista que eu sou hoje em dia, eu devo total a eles. Porque se não fosse essa educação, se não fosse esse valor que eles passaram para mim durante toda a minha vida, eu acho que eu não seria o Everton Coelho.